Modernismo. Corrente artística que surgiu no século XX como resposta às consequências da industrialização, valorizando novamente a arte e a sua forma de realização manual. Encaixa-se nessa classificação a literatura, a arquitetura, design, pintura, a escultura e a música moderna. O modernismo tem como objetivo o rompimento com o tradicionalismo, a libertação estética, a experimentação constante e, principalmente, a independência cultural do país. A Semana de Arte Moderna. Ela foi considerada o marco inicial do modernismo brasileiro e ela ocorreu entre 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, com participações de artistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. O evento contou com a apresentação de conferências, leitura de poemas, dança e música. Pode-se destacar a presença das pintoras Tarsila do Amaral e Anita Mafaldi e dos escritores Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Menotti Delpidia. Liderou um movimento que contou com a participação de dezenas de intelectuais e artistas, como Manuel Bandeira de Cavalcante, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, entre muitos outros. O objetivo dessa semana era criticar os modelos parnasianistas e sair dos padrões europeus. Eles queriam valorizar o nacional. Isso foi apresentado no quadro Antropofagia e entre muitas outras obras. Essa semana, na verdade, foi uma verdadeira confusão. Poesias eram recitadas nas escadas, o apresentador apareceu de bermuda e foi muito polêmica essa semana. Os jornais estavam abrindo as colunas para qualquer um que quisesse criticar esse movimento, que na verdade foi inspirado pelas vanguardas europeias, como o dadaísmo, o futurismo, o expressionismo e o surrealismo. Para entender um pouco melhor, o dadaísmo era um monte de nada. As pessoas recortavam as palavras, misturavam e colavam até formar um texto. O futurismo, o próprio nome já diz, que é o futuro. O expressionismo, a expressão. E o surrealismo era algo bizarro, como quadros de relógios derretendo. E também vale ressaltar o cubismo de Picasso. A primeira fase do modernismo. Entre os fatos mais importantes desse período foi a publicação da revista Clarkson, que foi lançada para dar continuidade ao processo de divulgação das ideias modernistas. E foram lançados 4 movimentos culturais: o Pau-Brasil, que defendia a criação de uma poesia primitivista, construída com base na revisão crítica de nosso passado histórico e cultural, e na aceitação e valorização das riquezas e contrastes da realidade e da cultura brasileira. Também a antropofagia, que era a exemplo dos rituais antropofágicos, ou seja, comer pessoas dos índios brasileiros. Oswaldo de Andrade propõe a devoração simbólica da cultura do colonizador europeu, sem com isso perder nossa identidade cultural. E também os movimentos verde-amarelismo e ANTA, com evidente inclinação para o nazifascismo. Recebendo como herança todas as conquistas da geração de 1922, a segunda fase do modernismo brasileiro se estende de 1930 a 1945, período extremamente rico tanto em termos de produção poética como de prosa. Reflete um conturbado momento histórico. No plano internacional, vive-se a depressão econômica, o avanço do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. No plano interno, Getúlio Vargas ascende ao poder e se consolida como ditador no Estado Novo. Assim, a par das pesquisas estéticas, o universo temático se amplia, incorporando preocupações relativas ao destino dos homens e ao estar no mundo. Em 1945, ano do fim da Guerra das Explosões Atômicas, da criação da ONU e no plano nacional, da derrubada de Getúlio Vargas, abre-se um novo período na história literária do Brasil. Diante desses
Acontecimentos. Carlos Drummond de Andrade publica, em 1945, um poema intitulado Nosso Tempo, que revela o estado de ânimo da parcela mais consciente da sociedade. Este é o tempo de partida, tempo de homens partidos, em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha se impõe na rua, os homens pedem carne, fogo, sapatos, as leis não bastam, os lírios não nascem da lei, meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Terceiro período do modernismo, também conhecido como período pós-moderno, foi caracterizado principalmente pela presença de prosa. A prosa possui três tipos: prosa urbana, prosa intimista e prosa regionalista. A prosa urbana são contos que polarizam e conflituam o indivíduo em um meio social. Destacam-se Dalton Trevisan, Rubem Braga e Lídia Fagundes, que também produziu romances. A prosa intimista se concentra na soldagem psicológica, característica marcante das produções de Clarice Lispector. A prosa regionalista. O primeiro autor da tendência foi Bernardo Guimarães, no século XIX. A prosa regionalista recebeu inovações linguísticas e temáticas vindas de Guimarães Rosa, que publicou seu primeiro livro, Sagarana, recebendo vários prêmios. Mais tarde escreveu também Grande Sertão, um romance que deixa claro a temática da vida no sertão. O concretismo foi o mais importante na questão de vanguardas, depois da Semana 22. A característica do concretismo consiste num antagonismo total em relação a recursos poéticos tradicionais, e ainda questionado o próprio conceito de poesia. O concretismo rompeu com qualquer tipo de discurso tradicional. Em relação ao verso, os concretistas desintegraram-no totalmente. A unidade do poema deixou de ser o verso e passou a ser a palavra manifestada em três dimensões simultaneamente, que são a verbal, aspecto sintático e semântico, oral, aspecto sonoro e visual, aspecto gráfico. A palavra libertou-se da distribuição linear da linguagem verbal e aproximou-se do imediatismo da comunicação visual. O espaço do papel passou a integrar o significado do poema. Na carore, jurumana, pinagé, tapirapé, ticunamavê. Grina carore, jurumana, pinagé, tapirapé, ticunamavê. Machacali, aueti.